porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Meus irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Muito obrigado. Glória a Deus. Muito obrigado, meu pastor Amaro. Meus irmãos, muito feliz em poder estar mais uma vez nesta casa, aonde desde muito novo sempre estive aqui com os irmãos. Talvez os irmãos não se recordam de mim, geração passam, né? Irmãos se mudam, mas um prazer voltar. Já estive aqui algumas vezes pregando a palavra do Senhor, na gestão do nosso pastor presidente. Ainda eu era muito novo, 17, 18, 19 anos, essa faixa. Inclusive nós tivemos até o privilégio de pregar em um dos momentos, não à noite, mas na festa que acontecerá dia 7 de setembro. Tinha alguns eventos pela manhã e pela tarde, eu me recordo, não sei se ainda tem, meu pastor. Eu já tive a oportunidade de pregar naquele evento pela parte da manhã. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Marcos. Eu estava olhando, se trata hoje de um culto evangelístico, nós vamos trazer uma mensagem evangelística, mas também uma mensagem que envolve a igreja. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Marcos, capítulo de número 10. Glória a Deus. Para mim é um prazer, irmãos, mais uma vez, estar com o pastor Amaro Antônio, que é o nosso primeiro presidente da nossa igreja, o qual eu tenho como um pai, uma grande consideração. Já tive o privilégio e a oportunidade de tê-lo como meu pastor, ainda é, mas já tive a oportunidade e a alegria de tê-lo como meu pastor ali no Vergel do Lago, onde nós aprendemos muita coisa, onde eu aprendo. Para mim é um prazer ver a irmã Cidinha, a família do pastor Amaro, meu amigo Albino, presbítero Albino, que Deus abençoe. Quantos encontraram, meus irmãos, Marcos, capítulo de número 10, versículo a partir do 46. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Deus abençoe a minha esposa que me acompanha. Meus irmãos, eu estava indo para Maragogi, fui, e Deus colocou no meu coração para eu vir para cá. Amém, meus queridos? Vamos ler o texto. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E disse: eu quero ver. E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Quem pode dizer amém? Amém. Queridos, meus amados irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido entre nós, um texto que tenho a plena certeza e convicção que todos nós já ouvimos alguém pregar, alguém ensinar, alguém falar a respeito desse texto. Haja vista, até porque é um texto evangelístico e é um texto que menciona, que fala
mais um milagre do Senhor Jesus, de tantos milagres que o Senhor fez. O Senhor Jesus começou o seu ministério a partir aproximadamente dos 30 anos de idade. E quando ele iniciou o seu ministério, Jesus agora vai escolher pessoas para fazerem parte do seu ministério terreno. Eram pessoas simples, eram pessoas trabalhadoras, mas escolhidas por Jesus. A exemplo dessas pessoas foi Pedro, foi Tiago e foi João. Principalmente Pedro, o homem que trabalhava com pesca, juntamente com outros companheiros. Quando Jesus escolhe alguns homens para fazerem parte do seu ministério terreno, Jesus agora dá início ao ministério. Jesus vai andando por toda a região da Galileia. Jesus vai andando, pregando, ensinando, falando, curando. Jesus vai anunciando as palavras de Deus. Os seus discípulos que foram escolhidos por ele acompanham o ministério de Jesus. Esses homens que foram escolhidos por Jesus, eles tinham o privilégio, eles tinham a alegria, eles tinham o gozo de estarem ao lado não de um homem comum. Eles tinham a alegria, eles tinham o privilégio de estar ao lado do maior mestre que já existiu e nunca existirá um mestre como o Senhor Jesus. Esses homens tinham o privilégio e tinham a alegria de participar da maior e da melhor escola que já existiu e nunca existirá uma escola igual, parecida à de Jesus. Jesus, ele vai operando milagres. Jesus vai ensinando para os seus discípulos. Após esses homens receberem um ensino, após esses homens tiverem uma experiência por volta de 3 anos e meio com Jesus, eles estariam com a responsabilidade, eles estariam com o compromisso de darem continuidade à pregação do Evangelho, de darem continuidade anunciando as palavras do Senhor Jesus. Mas o interessante é que aonde Jesus estava, não somente os discípulos estavam com Jesus, também uma grande numerosa multidão acompanhava o mestre. Aí tem um grupo que tinha interesse, aí tem um grupo que estava acompanhando por curiosidade, aí tinha um grupo que estava acompanhando porque queriam ser favorecidos. O interessante é que Jesus não só estava com os discípulos, Jesus estava também com a multidão. Eu quero abrir um parêntese aqui, antes de nós chegarmos em Bartimeu. Os discípulos fala de firmeza, mesmo que alguns estavam estáveis, mesmo que algum, por exemplo, como Pedro, negou o Senhor. Mas quando fala-se de discípulo, fala de firmeza, fala de segurança. Quando fala de multidão, não se trata da mesma coisa. A multidão não tem firmeza, a multidão não tem segurança. A multidão acompanha hoje, amanhã não acompanha mais. A multidão está no culto hoje, amanhã talvez não estará mais. A multidão dá glória para Jesus hoje, mas talvez amanhã não dará mais. Discípulo fala de firmeza e de segurança. Apesar das perseguições, apesar das dificuldades, apesar das provas, mas está acompanhando o Mestre Jesus. E mesmo que seja como foi Pedro, que negou, mas Jesus novamente foi atrás de Pedro, e Pedro foi restaurado para a glória de Deus. Jesus, discípulos e a multidão.
está indo para uma cidade por nome chamada Jericó. Alguns estudiosos dizem que Jericó é uma das cidades mais antigas da Bíblia. Jericó é a cidade que Deus entregou na mão de Josué. E Josué, após a vitória, pela euforia, Josué lançou uma maldição sobre a cidade de Jericó. Jericó, meus queridos, no tempo do Senhor Jesus, na verdade, existia duas Jericós, alguns acreditam. A Jericó antiga, a que foi conquistada por Josué, e uma nova Jericó, construída por Herodes, uma cidade bonita, vistosa, cidade das palmeiras, mas a cidade que Jesus está indo com os seus discípulos, é uma grande, numerosa multidão, é uma cidade que estava maldiçoada, uma cidade que estava arruinada, uma cidade que estava desprezada, uma cidade que tinha vários deficientes. Segundo o historiador Flávio Joséfo diz que cerca de 40 mil homens foram dispensados do palácio do rei Herodes, e a maioria deles se tornaram ladrões e salteadores, e escolheram o caminho de Jericó para roubar os viajantes. É por isso que Jesus, contando uma parábola a respeito do bom samaritano, aquele viajante foi surpreendido e quase foi à beira, ou quase foi morto. É por isso que Jesus falou naquela parábola do bom samaritano. Então olha para mim aqui, Jericó, uma cidade amaldiçoada. Jericó, uma cidade arruinada. Jericó, uma cidade destruída. Jericó, uma cidade cheia de deficientes. Jericó, uma cidade cheia de ladrões. Mas Jesus está indo para onde? Para Jericó. Não entendi. Eu vou dizer uma coisa para você. Jesus vai aonde ninguém vai. Jesus gosta de ir aonde ninguém gosta de ir. Jesus gosta de chegar aonde ninguém gosta de chegar. Jesus acredita aonde ninguém gosta de acreditar. Jesus investe aonde ninguém gosta de investir. Aleluia! Jesus, ele vai aonde ninguém gosta de ir. Jesus, ele chega aonde ninguém gosta de chegar. Jesus está chegando em Jericó. Você sabia que Jericó, irmãos, podemos fazer uma analogia? Éramos nós éramos Jericó. Nós éramos como Jericó. Como assim? Nós estávamos debaixo de maldição. Como assim? Nós estávamos arruinados. Como assim? Nós estávamos destruídos. Como assim? Nós estávamos cheios de deficiência, mas Jesus desceu de Jerusalém, Jesus desceu do céu, veio para Jericó. Um exemplo, morreu na cruz do Calvário, pagando um preço que era impagável para mim, pagando um preço que eu não podia ou não poderia pagar, que você não poderia pagar jamais. Mas Jesus acreditou em você. E quantos muitos diziam não tem jeito, Jesus disse para mim tem jeito. Quando muitos diziam não vai, Jesus disse vai. Quando muitos diziam não tem condição nenhuma, Jesus disse para mim tem condição sim. Ele é um alcoólatra, ele é um drogado, ela é uma drogada, mas Jesus, ele investe aonde ninguém gosta de investir. Quem é investimento de Jesus aqui, levante a tua mão para adorar a Deus comigo. Eu sou um investimento de Deus, aleluia. Jesus, ele investe aonde ninguém gosta de investir. Eu já vou continuar. Eu com 8 anos de idade, ninguém crente na minha família, nem meu pai, nem minha mãe, que no tempo eu tinha eles.
Eu nasci no estado de São Paulo, mas alagoano de sangue, pois a minha mãe era aqui de Alagoas. Minha mãe se separa do meu pai, uma vida terrível. Vim para Maceió. Chegando aqui, irmãos, com 11 anos de idade, com 10 anos, eu sinto vontade de ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia, fui para o centro de Maceió, comprei uma camisa, comprei uma calça e fui para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ali na Ponta Grossa, chamada Rua Formosa. Cheguei lá. Eu disse, hoje tem culto aqui. O Leão disse, não tem culto, hoje é ensaio de senhoras. Eu disse, eu quero me entregar, eu quero entregar minha vida para Jesus. Me ajoelhei ali naquela área, os irmãos oraram por mim, e quando eu dei as costas, os irmãos disseram, esse jovem não vai continuar, mas para a glória de Jesus, estamos aqui até hoje, continuando servindo a Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus investe aonde ninguém gostaria de investir. Quando Jesus chega, irmãos, a maldição tem que ir embora. Não tem esse negócio de crente amaldiçoado. Quando Jesus chega, a maldição tem que pegar a bagagem e se embora, se mandar. Por quê? Porque o meu Jesus, o teu Jesus, o nosso Jesus não fica no mesmo lugar que existe maldição. Jesus chega, a maldição tem que ir embora. Não importa se é hereditária, se é lançada, se é proferida, ou não sei, qualquer coisa que vocês acham melhor, mas a maldição não fica. Graças a Deus aqui não tem, mas em outros lugares tem pessoas crentes pensando que está debaixo de maldição. Eu fui pregar numa igreja no estado de Goiás. Quando eu cheguei lá, eu disse, pastor, qual é o culto? O pastor disse, hoje é quebra de maldição. Foi apresentado os visitantes, nenhuma pessoa não evangélica, eu estranhei. O pastor disse para mim, meu filho, após você pregar, chama os crentes para nós orarmos por quebra de maldição. Eu disse, meu Jesus, aonde Jesus está não existe maldição. Se você acredita, levante a sua mão para adorar a Jesus. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu estou falando isso é porque talvez alguém está com dúvida. Ei, se tem Jesus na tua vida, a maldição foi embora. Não existe, pegou a bagagem. Mas meu pai tem, mas minha mãe tem, meu fulano tem. Eles podem ter, mas você que tem Jesus não tem. Foi embora, porque Jesus chegou na tua vida. Aleluia! Jesus está indo para uma cidade chamada Jericó. Nessa cidade, meus queridos, existe alguém conhecido como Bartimeu. Não era o nome próprio dele, era conhecido, filho de Timeu. Este moço, nos diz a Bíblia, irmãos, que o pedido dele, em algumas versões da Bíblia diz, eu quero tornar a ver. Eu quero tornar a enxergar. Então significa, se ele fez o pedido de tornar a ver, de tornar a enxergar, significa que ele não tinha nascido cego. Significa que ele tinha uma vida normal, uma vida como qualquer outra pessoa. Mas uma fatalidade ocorreu na vida desse rapaz. Não me pergunta o que houve, porque eu não saberei lhe responder. Alguns dizem que era o seu pai, eu não sei o que foi, mas uma tragédia, uma fatalidade aconteceu na vida daquele moço, e ele agora perde completamente a sua visão. Perdendo a visão, queridos, ele perde agora sonhos, planos, projetos. Se as pessoas hoje, irmãos, infelizmente, que têm algum tipo de deficiência, tem dificuldade nos dias de hoje, ora lá nos tempos antigos. Pessoa que tinha dificuldade principalmente visual ou qualquer outra deficiência, tinha muito mais dificuldade no que nos dias de hoje. Primeiro, que a família rejeitava. Eles tinham que estar em um lugar específico para pedir esmolas. Então pense comigo, vamos supor que ele tinha planos, projetos, sonhos. Mas os planos, sonhos e projetos são destruídos por causa desta fatalidade.
Agora ele está longe de casa, longe dos familiares, longe dos parentes, longe das pessoas que ele amava e era amado. Ele agora se encontra no caminho de Jericó, na estrada de Jericó, fazendo o quê? Pedindo esmolas. Fazendo o quê? Dependendo da esmola dos outros. Dependendo do dinheiro dos outros. E ele estava ali naquele caminho. Eu não sei há quanto tempo, eu não sei há quantos anos, pois a Bíblia não dá esses detalhes. Mas ele estava ali juntamente com outros deficientes. Ele estava ali com outros homens, outras pessoas que tinham deficiências parecidas ou outras. Constantemente estava pedindo esmolas e precisando de esmolas para sobreviver, para estar sobrevivendo. E de repente Jesus está entrando em Jericó. E quando Jesus entra, irmão, o negócio muda. Quando Jesus entra, nunca fica da mesma forma. Quando Jesus chega, irmãos, o negócio fica diferente. Foi assim também na cidade de Jericó. O nosso pastor leu também o texto de Zaqueu. Olha para mim aqui, deixa eu profetizar através da Bíblia Sagrada com os olhos abertos. Jesus tem chegado. Jesus tem chegado. Jesus tem chegado. Então se prepare para o negócio ficar diferente. Jesus tem chegado, então se prepare para experimentar milagres, para experimentar maravilhas da parte de Deus. Aleluia. Jesus chega. Quando Jesus chega, de repente aquele cego, ele ouve um barulho dizendo: Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Pois muitos enxergavam Jesus como Jesus de Nazaré. Muitos gritavam por Jesus, Jesus de Nazaré, mais ou menos assim: Jefferson de Maragogi, Jesus de Nazaré, Jesus que veio de Nazaré. Ou seja, muitos tinham uma visão horizontal a respeito de Jesus. Muitos viam Jesus como uma pessoa comum, como um homem comum, como um homem qualquer, um homem diferenciado, mas um homem comum. Muitos enxergavam Jesus desta maneira. Muitos viam Jesus desta maneira, de uma forma, de uma visão horizontal. E aquele cego, ele ouvindo o barulho, ele era cego, mas tinha uma boa audição. Ele tinha deficiência visual, mas a audição dele era boa. E ele ouviu as pessoas gritando, falando: Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Quando ele ouviu esse barulho, quando ele ouviu essa zoada, como diz o nordestino, porque quando Jesus chega, irmãos, também tem zoada. Quando Jesus chega, tem barulho, e barulho bom. Olha para mim aqui, quando Jesus chega, tem barulho bom. Quando Jesus chega, tem barulho bom. Aleluia. Barulho de glória a Deus, aleluia. Barulho de línguas estranhas, barulho de lágrimas, barulho de arrependimento. Quando Jesus chega, tem barulho bom. E quando de repente ele ouve esse barulho, a Bíblia diz, irmãos, que ele começou a clamar. Ele começou a gritar, ele disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ou seja, perceba que o clamor, o grito dele foi completamente diferente das demais pessoas. Por que o grito, o clamor foi diferente das demais pessoas? Por quê? Porque ele viu aquilo que os outros não estavam vendo. Mas como ele viu aquilo que os outros não estavam vendo, se ele tinha deficiência, porque isso que ele viu, aquilo que muitas pessoas não viram, não depende da ótica natural. Não depende
depende da ótica natural, da visão natural. Aquilo que ele viu, que muitos não viram, tem que ser uma visão espiritual. E para ter esta visão espiritual, primeiro tem que ouvir. Primeiro ele ouviu. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Tem que ouvir. Aleluia. E esse ouvir, irmãos, através do ouvir acontecem muitos milagres. Através do ouvir e guardar acontecem muitos milagres. Através do ouvir e guardar, e esse ouvir e guardar gerar fé dentro de você, acontecerá muitos milagres. Tem gente que ouve, mas não guarda. Mas eu tenho certeza que você está ouvindo e guardando. Enquanto você estiver ouvindo e guardando, está gerando fé dentro de você. Enquanto estiver gerando fé dentro de você, você vai ver aquilo que os outros não estão vendo. Você vai enxergar aquilo que os outros não estão enxergando. Bendito seja Deus. Tem gente que anda com você e não tem a mesma visão do que você. Tem gente que está com você, mas não enxerga o que você está enxergando. Tem gente que senta no teu lado, mas não está vendo o que você está vendo. Quem lembra do profeta Eliseu? Eliseu cercado em Dotã pelos inimigos. O seu servo se levanta, vai se espreguiçar, e de repente vê cavalos, vê um grande exército, e diz: ai meu Senhor, o que faremos? Eliseu também se desperta, vai ver o que está acontecendo, e de repente diz: abra os olhos do moço, abra os olhos do moço, abra os olhos do moço. Maior é quem está conosco do que quem está com eles. Continua com a tua mão levantada aqui. Continua com a tua mão levantada. Deixa eu profetizar nesta noite. Maior é quem está conosco do que quem está com eles. Ei, começa a ver aquilo que os outros não estão vendo. Começa a enxergar aquilo que os outros não estão enxergando. Passa a ver aquilo que os outros não estão vendo. Você está ouvindo, está gerando fé, e a fé começa a enxergar coisas que não são palpáveis. A fé, você começa a enxergar coisas que não são palpáveis, que você não pode pegar, mas você pode ver, e vai acontecer. Receba essa palavra profética nesta noite. Alamanduriagai. Meu pastor Amaro, eu fui pregar no estado do Paraná no ano de 2012, na cidade de Paranavaí. E eu preguei uma mensagem parecida como essa, também tratando sobre Bartimeu. E eu falei sobre fé. E naquele tempo eu era itinerante, como o pastor Amaro sabe disso. Eu gostava de pregar, andar, era solteiro. E eu vendia alguns materiais, vendia gravatas e DVDs, e entre outros materiais. E de repente eu fui vender o meu material na porta da igreja. E a irmã me perguntou: meu irmão, me indica uma gravata bem bonita. Eu perguntei: é para quem? Disse: para o meu marido. Eu disse: ele é obreiro? Disse: não é obreiro. Eu perguntei: ele trabalha com gravata? Disse: também não trabalha. Aí ela falou: foi aquilo que o Senhor pregou. Eu ouvi, gerou fé, e a fé está vendo coisas que ninguém está vendo. O meu marido não é crente, mas eu vou comprar uma gravata, porque eu já estou vendo ele aqui na porta desta igreja, de terno e gravata, servindo a Deus.
Eu escolhi uma gravata, vendi para aquela irmã. No ano de 2014 eu retornei para aquela cidade de Paranavaí. De repente fui pregar na mesma igreja do pastor Malaquias, que hoje não está mais lá, está na cidade de Goiânia. E quando eu acabei de pregar, aleluia, bendito seja Deus, fui vender novamente os meus materiais na porta. Aquela irmã chegou até a mim, veio com o irmão, mas eu não me recordava dela, e disse: meu querido, você lembra de mim? Eu disse: não, minha irmã, eu sou aquela irmã que alguns anos atrás o senhor esteve aqui pregando. O senhor pregou sobre fé, enxergar aquilo que ninguém enxerga. Eu pedi uma orientação do Senhor para uma gravata, o Senhor me vendeu. Eu disse que meu marido não era crente, mas eu enxergava ele aqui na portaria. O Senhor lembra? Eu disse: me lembrei agora, minha irmã. Pois é, o meu esposo é esse aqui, ele serve a Jesus e é obreiro da casa do Senhor. Aleluia. Quem está crendo aqui? Quem está crendo aqui? Quem está crendo aqui? Eu não sou muito disso não, irmão, mas quem está crendo, levanta a tua mão. Levanta a tua mão, adora. Glória a Deus. Através da fé, irmãos, aquele moço começou a ver aquilo que ninguém via. E ele começou a clamar de um jeito completamente diferente do que os outros estavam gritando. Você já percebeu que Jesus gosta de um toque diferente? Você já percebeu, irmãos, que Jesus gosta de um toque diferente, de um glória a Deus diferente, de um aleluia diferente? Você lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Todo mundo pegava em Jesus, mas o toque foi diferente. Já estou vendo aí glória de Deus diferente. Já estou vendo gente dando glória a Deus diferente. Eu já estou vendo gente dando aleluia diferente. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus gosta disso. Jesus gosta disso, irmãos. Meus queridos, ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era mais ou menos assim: eu não posso, mas aquele que eu estou clamando pode. Eu não tenho, mas aquele que eu estou clamando tem. Eu não faço, mas aquele que eu estou clamando faz. Porque quem começa a enxergar pela fé sabe que não pode, mas está clamando ao Deus que pode. Quem começa a enxergar pela fé sabe que não faz, mas está clamando pelaquele que faz. Aleluia. Quem está enxergando pela fé sabe que não tem, mas está clamando para aquele que tem. Oh, Alamaia, Mandagaia, Shúria, Narabai. Tu já clamou a ele, tu já clamou a ele. Ele tem, 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 ele tem. Ele tem, ele pode, ele faz. Ele faz aquilo que eu não consigo fazer. Ele tem aquilo que eu não tenho. Ele opera aquilo que eu não consigo operar. Ele faz aquilo que eu não consigo fazer. Aleluia. As pessoas talvez olhavam para aquele cego e disseram: eita, o cego, o rapaz com deficiência aí está meio endoidor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Todo mundo dizendo Jesus de Nazaré, e ele na contramão: eu não sou todo mundo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todo mundo, Jesus de Nazaré, e ele dizendo: Jesus, filho de Davi. Sabe por quê? Porque ele sabia onde o sapato dele apertava. Eu não dou glória se alguém dá glória. Eu não dou aleluia se alguém dá aleluia. Oh, glória a Deus, oh, glória a Jesus.
Alguém chegou para ele e disse: ei rapaz, pare de clamar, pare de gritar. Se fosse nos dias de hoje, irmão, só fazendo uma analogia, você está atrapalhando o culto, rapaz. Você está atrapalhando o culto, você está atrapalhando a liturgia do culto. Que gritaria! Você está gritando. Pare disso, rapaz, pare desse negócio. E ele cada vez mais gritava, diz a Bíblia: Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quanto mais mandava ele parar, mais ele gritava. E quanto mais mandava ele parar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi. Enquanto mais para, enquanto mais tenta parar o crente, mais o crente dá glória. Enquanto mais tenta parar o crente pentecostal, mais ele dá glória. Porque ele sabe, porque ele está vendo aquilo que ninguém está vendo. Sabe por que o grito de glória a Deus não é igual ao seu? Porque você está vendo aquilo que ninguém está vendo. Você já está pegando pela fé aquilo que ninguém está vendo. Talvez você está endividado, talvez você está sem dinheiro, talvez você está sofrendo misericórdia financeiramente, mas você está vendo aquilo que ninguém está vendo. Você está vendo aquilo que ninguém está vendo. Você está vendo aquilo que ninguém está vendo. Se nós não conseguimos pela palavra de Deus e dizer isso para você, se você estiver vendo aquilo que ninguém está vendo, vai acontecer um milagre na sua vida. Vai acontecer um milagre na sua vida. Se prepare. Pode me gritar, será que ele vai exclamava, gritava mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais tentava ele parar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã e meu irmão. Continua clamando, continua gritando, continua clamando por Jesus. Continua no quarto trancado, com a porta fechada, orando a Deus. Mas Deus não está me respondendo. Mas na hora certa Ele vai responder. Não vai ser na tua hora, não vai ser no momento que você quer, vai ser no momento de Deus, na hora dele. Mas continua clamando. Para nós partir para um encerramento, meus irmãos. Meus irmãos, é uma conjectura minha. Jesus parou, de fato, a Bíblia diz: Jesus parou. E aí tem uma conjectura, irmãos, que eu vou falar para vocês, que eu penso, é uma conjectura, a Bíblia não diz isso, pelo amor de Deus. Mas é uma analogia. O grito, o clamor daquele moço fez Jesus parar. Mas com tanto grito, com tanta gente gritando, Jesus ouviu um grito diferente. Com tanta gente gritando, irmãos, imagina a zoada. Mas por causa de um grito diferente, Jesus parou. Oh, glória, alguém está entendendo aqui? Alguém está entendendo aqui? Alguém está entendendo aqui? Alguém está entendendo aqui? Por causa de um grito, de um clamor diferente, Jesus parou. E quando Jesus parou, irmãos, é uma conjectura, como eu falei a vocês. Eu penso comigo que Jesus chamou: vem cá. Aí as pessoas: é o que, Jesus? Tu está ouvindo um grito? Mas Jesus, tem tanta gente gritando, tem tanta gente falando. Não, não, grita diferente. Ouça, ouça. Aí: Jesus, filho de Davi. Está ouvindo? Está ouvindo? Olha, olha, olha. Jesus, filho de Davi. Aí alguém: sim, Jesus, eu estou escutando, eu vou mandar esse rapaz parar agora. Eu já mandei ele parar uma vez, vou mandar ele parar de novo. Calma, 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 calma. E Jesus disse, uma conjectura: calma,
Não quero que você vá lá e mande ele parar. Eu quero que você traga ele até a mim. Eu quero que você chama ele. Eu quero que você chama ele e traga ele até a mim. Aleluia, aleluia, aleluia. De repente já vem um rapaz de novo. Bartimeu. Aí ele: Jesus, filho de Davi. Bartimeu. Jesus, filho de Davi. Tu não vai me atrapalhar o meu grito não, rapaz. Tu não vai atrapalhar meu grito de glória a Deus não. Jesus, filho de Davi. Ei, rapaz, eu não vim aqui mandar te calar. Eu vim aqui te buscar, porque o mestre mandou te chamar. Aleluia. Sabe o que aconteceu, irmãos, para eu encerrar? Sabe o que aconteceu, diz a Bíblia? Levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Mas antes disso, jogou a capa fora. Segundo alguns estudiosos, dizem que a capa era mais ou menos um meio de identificação para pedir esmolas. Só podia pedir esmola se tivesse uma determinada capa. E era essa capa, segundo eles dizem. Quando ele ouve, Jesus mandou te chamar, ele primeiro lança a capa. Ele estava dizendo mais ou menos assim: eu não quero saber mais de esmolas, eu quero saber de milagres. Eu não vou viver mais de esmolas, eu vou viver de milagre, porque o que eu enxergo, muitos não estão enxergando. Quando ele jogou a capa, eu acredito que com moeda, com trocado, com tudo, ele estava dizendo: esmolas nunca mais. Agora venha comigo, pensa comigo. Já pensou se ele fosse com a capa? Ele estaria com dúvida, sim ou não? Estaria com dúvida. Mas ele jogou a capa fora, jogou a dependência fora. Eu não quero depender mais disso, eu quero depender de Jesus. Tem gente, meu pastor Amaro, que não recebe o que poderia receber, porque em vez de jogar a capa, a dependência, vai com medo, fica na dúvida. Não, Jesus faz, mas vai que não faz. Jesus opera, mas vai que não opera. Quando ele foi, ele jogou a capa, levantou, deu um salto e foi ter com Jesus. Ou seja, ele foi com alegria, ele foi com alegria, ele foi com alegria, ele foi com alegria. Porque quando Jesus chama, nós vamos com alegria. Porque quando Jesus chama, nós vamos com alegria. Olha para mim aqui, deixa eu profetizar nesta noite pela palavra do Senhor. Você vai receber aquilo que ninguém está vendo, e você pode ser a próxima irmã. Pela fé você vai receber e vai se concretizar o milagre, e você vai glorificar ao dono do milagre, o que fez o milagre. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado, meu pastor amado. Banda Shalom louva ao Senhor.